Toma, gente. Ok. Vamos lá. Bom, a gente vai falar sobre um tema que parece um tema um pouquinho espinhoso, falar sobre gestão de leitos, né? É um tema que parece que tem pouca coisa para se falar, mas na verdade a gente vai ter, vocês vão ver que a aula é bem extensa e tem bastante conteúdo para a gente poder passar para todo mundo. Queria agradecer aí, Maurício, pela apresentação, dizer que esse grupo de atividade científica é um grupo que eu fiquei nele durante aí os praticamente 6 anos que eu fiquei fora da Encore, acompanhando vocês em várias das publicações e de tudo aquilo que era dito. Então, é um grupo que, assim, a gente tem muito orgulho, principalmente depois que eu fiquei sabendo da quantidade de atividade científica que foi produzida durante todo esse período. Eu poderia falar que o conflito de interesse nessa aula é ser médico assistente. A gente tem que lembrar que, muitas das vezes, o médico assistente, ele acredita muito que a assistência ao paciente ela tem que ser feita de forma integral, centrada no paciente, claro, deve ser, mas muitas das vezes a gente deixa de olhar outros interesses, por exemplo, na passagem do paciente dentro do hospital, no cumprimento de um plano terapêutico, na identificação de uma meta, para que a gente possa, em última instância, fazer com que mais de um paciente possa receber aquela assistência que nós temos interesse de passar para eles. Então, ser assistente é muito importante, mas nós não podemos deixar com que a assistência faça com que o nosso paciente permaneça em uma unidade por tempo superior àquilo que de fato é necessário, né? Ou seja, a medicina certa, no momento certo, ao paciente certo. O que a gente vai trazer aqui para vocês hoje essa frase é uma frase feita por mim, eu queria depois até comentar sobre essa apresentação. Essa apresentação já foi passada para mais de 120 hospitais no Brasil todo, e a gente tem vários dados daqui de Goiás, dados do hospital UGOL, por exemplo. Então, a gente tem muito orgulho de tudo isso que foi dito, porque foi a partir desse gerenciamento lá, há 5 anos atrás, o primeiro projeto Lean que teve no Brasil, que aconteceu especificamente no Hospital UOL, que se criou bases para que o programa pudesse ser estendido, e hoje a gente já fez em mais de 160 hospitais essa apresentação e essa aula rodando aí para mais de 120 deles. A gente fala que não adianta eu ter uma cama se não for acompanhada de equipamentos, se não tiver enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e demais equipes preparadas, se não tiver insumos e pessoas para o gerenciamento deste recurso. E aí a gente começa a falar sobre esse recurso, que é um dos recursos mais importantes do hospital, que é o recurso leito, né? Então, a aula de gestão que a gente vai falar é que gestão de leito é a promoção, né, o gerenciamento do fluxo do paciente, com o objetivo de adaptar a relação de capacidade e demanda, sempre com foco na segurança do paciente. A gente traz conceito do que é demanda, né? Demanda é necessidade transformada em ação, na busca, né, principalmente por serviços de saúde, atendimento e cuidado. Então, o que nós temos de demanda é quando o paciente procura um serviço de saúde para que possa ser atendido e ter o cuidado médico. E o principal objetivo da saúde é produzir impactos positivos nas condições de saúde da população. Então, o que a gente espera com o atendimento dos nossos pacientes é reduzir morbidade, mortalidade, dor, sofrimento, sequelas ou até incapacidades. No cenário atual, o que a gente tem hoje no mundo que justifica-se o aumento das internações? A gente tem aumento de demanda. Em primeiro lugar, aqui em cima, porque existe aumento de população, isso faz aumento da demanda, claro. O envelhecimento populacional, vou mostrar para vocês um trabalho aqui americano que mostra que o envelhecimento acaba causando o aumento da demanda. As pessoas buscam o hospital porque são mais velhas. Redução da oferta de leito, a gente tem vários dados da literatura mostrando que na saúde privada também isso vem acontecendo, mas principalmente no SUS. Entre as duas pandemias, de 2009 a 2019, no Brasil foram perdidos mais de 28 mil leitos SUS, e essa redução de oferta também acaba diminuindo a capacidade de recebimento de paciente. Ineficiência da gestão diminui a capacidade. A própria pandemia, né, acabou reduzindo, porque tinha que ser feita segregação de leitos, isolamento, reduzia também a capacidade. E tudo isso, então, acabou gerando aumento de demanda e chega-se a um cenário atual onde existe uma superlotação dos serviços de urgências e dos serviços
principalmente no serviço de urgência da área pública, mas nós não podemos deixar de falar também da área privada. Esse slide é dividido em dois. A primeira parte de cima mostra, né, que o envelhecimento da população brasileira ela é em nível exponencial. Nós estamos com a previsão de, em 2046, nós temos mais de 20% da população idosa, em 2060, 25%. Né? Em 2010, nós éramos apenas 7,3% das pessoas que tinham mais de 65 anos. E esse trabalho americano aqui embaixo, vocês vão olhar aqui do lado esquerdo, na década de 70, americanos com mais de 65 anos representavam apenas 10% da população. E esses 10% da população acabavam gerando 33% de internações, ou seja, essas pessoas acima de 65 anos, que representavam os 10% da população, representavam 33% de internações hospitalares. E isso, quando a gente faz uma estimativa para o ano de 2007, onde a população americana subiu para 13% da população tinha mais de 65 anos, esses 13%, ou seja, o aumento de 10 para 13, acabou representando 10% a mais de internação. Então, vocês olham que o impacto da internação, ele é amplificado, né? Você aumenta, à medida que você aumenta, nesse caso, 3% da população, representa um impacto de 10% a mais de internação. Isso é um aumento da demanda de necessidade de leitos hospitalares, né? Aqui alguns artigos mostrando, né, a quantidade de leitos, aqui, ó, esse artigo aqui do Valor Econômico traz que o Brasil perdeu 31 mil leitos em 8 anos, né? Então, mostra que a oferta realmente vem reduzindo. E tudo isso, essa redução de leito, a gente traz uma imagem como essa, ela parece muito impactante, mas é uma imagem muito real do que acontece nos hospitais. A consequência dessa ausência de leitos de internação é isso aqui, né? É uma superlotação e o paciente represado da emergência. Quando a gente fala aqui, por exemplo, olha o exemplo do Hospital Encore, a gente fala, não, mas o Encore eu não vejo esse tipo de situação, né? Pacientes em macas, praticamente um beliche de paciente dentro do pronto-socorro, mas a realidade do Encore é que nós temos uma rede que eu posso pegar esse doente e mandar para uma outra instituição. Caso isso não fosse possível, como acontece, por exemplo, em alguns hospitais que são de ponta, como, por exemplo, o Hospital Encore, que é o hospital terciário, que atende a alta complexidade, se nós fôssemos hospital SUS, provavelmente nós teríamos com certeza imagens como essa, porque nós não teríamos uma outra possibilidade de encaminhar para hospitais semelhantes e que também tivessem vagas, né? Então, eu acredito que essa imagem nós não temos, porque nós temos um escape, que é a possibilidade de encaminhar paciente para outra instituição. Então, a consequência que nós estamos falando é superlotação, cancelamento de cirurgias, insatisfação do paciente, comprometimento da segurança, a gente vai falar muito sobre isso aqui, aumento de mortalidade e sobrecarga de trabalho da equipe. Então, a consequência também seria, né, corredores como esse, a questão do risco que eu estou colocando nesse paciente, né? Existem dados da literatura que o paciente que fica mais de 12 horas em ambiente de pronto-socorro, ele aumenta 4 dias e meio a média de internação hospitalar. Então, essa ineficiência operacional compromete todo o hospital. Eu trouxe aqui um atestado de óbito, ele é bem proposital, que mostra que a causa principal de um óbito de um paciente de uma emergência superlotada é o atraso na assistência, devido ao colapso do sistema de saúde, né? E como causa relacionada também à superlotação. Mas quando a gente vai lá na parte de baixo, onde a gente coloca as doenças crônicas, né, a questão de por que gerou todo o quadro clínico que levou o paciente a óbito, nós temos a cultura da internação e pronto-socorro como uma rotina, ou seja, quando o paciente permanece em pronto-socorro, acontece tudo isso aqui, superlotação, colapso, sistema atraso da assistência, e a gente acaba fazendo uma interrogação se esse paciente teve assistência médica ou não, né, o que a gente vai marcar aqui em cima. Então, de fato, deixar claro que o paciente pode morrer, sim, por conta de superlotação. E tudo isso que nós vamos falar aqui tem muito a ver com o tema que nós estamos discutindo, que é exatamente a gestão de leitos, tá? Então, o desafio é tentar equalizar essa questão da demanda com a capacidade do hospital,
para que a gente possa ter aquilo que eu já falei lá na frente, né? Oferecer o tratamento no momento certo, no local certo, adequado, né? No tempo ideal e principalmente a um custo que seja acessível. Então, aqui tem duas charges, né? Que tem esse da esquerda aqui, tem um monte de pessoa correndo em volta do leito, né? Esperando a música parar de tocar para saber quem vai conseguir deitar nesse leito. Então, isso deixa muito claro que o leito é um recurso muito nobre, né? Na charge à direita aqui, parece que são 2 visitantes, mas, na verdade, são 2 pessoas esperando aquele leito para poder deitar nele, mostrando, então, que o leito acaba sendo uma estrela principal do hospital, né? A gente fala que a eficiência do hospital começa exatamente quando eu faço o meu planejamento. Quem vai ser a próxima pessoa que vai deitar naquele leito? Então, para que a gente consiga ter esse planejamento da alta, a gente é necessário que nós tenhamos, então, uma eficiência operacional. E quando se tem essa eficiência operacional, a gente consegue melhorar tudo isso que está nas pontas das estrelas aqui, né? Melhora a satisfação do paciente, consegue, sem sombra de dúvida, reduzir custo, porque aquele paciente que está ali internado muito tempo, a gente sabe que ele acaba não trazendo valor para a instituição, ele não traz, e aí, quando você faz a divisão, o custo dia de um paciente fica muito alto. Ter leito, né, e ter possibilidade de internar fortalece a instituição, ela passa a ser uma instituição confiável, ou seja, eu posso buscar aquela instituição que ela vai conseguir atender aquele paciente que precisa. Aumenta a sustentabilidade da operação, combate a superlotação e aumenta a satisfação do paciente. Então, a qualidade e velocidade da comunicação, esse é um fato muito importante entre as equipes, indivíduos, tem um papel crucial na gestão do fluxo do paciente e dos leitos. Quero deixar claro aqui uma diferença, que às vezes a gente se confunde muito, o que é gestão de vaga e o que é gestão de leito, né? Gestão de vaga está muito mais relacionado com a questão externa, de como é que eu vou fazer a chegada desse paciente até a minha instituição, isso é uma gestão de vaga. E a gestão de leito está muito mais relacionado com aquela questão do dia a dia, das acomodações internas, né? O controle de infecção hospitalar bloqueia um leito, eu preciso fazer gestão, né? Eu tenho que descer o paciente da UTI, ou eu tenho que subir o paciente da enfermaria para a UTI, isso é gestão de leito. A gente vai trazer esses conceitos aqui, porque gera muita confusão o que é gestão de vaga, o que é gestão de leito. Aqui só para a gente deixar claro que no fluxo de passagem do paciente, né, desde que ele entra lá pelo pronto-socorro, passa para a sala de internação, admissão, tratamento, interconsultas, na alta médica, na alta efetiva, existem muitas oportunidades de melhoria para que eu possa, de fato, trazer uma passagem unidirecional, trazer uma passagem muito mais eficiente para o paciente que está internado dentro do nosso hospital, né? Então, conforme os pacientes se movimentam, né, entre as equipes de atendimento, as instalações, as unidades de saúde, a comunicação geralmente ela se desfaz, e aí a gente perde essas oportunidades de fazer com que o fluxo fique um fluxo mais contínuo, mais limpo. Então, para a gente poder falar de gestão de leitos, a gente traz um cerne, um problema que é um problema muito repetitivo, que é exatamente a falta de comunicação. Vocês devem ter visto aí que a gente lançou mão de uma ferramenta que já está rodando no hospital aí pouco mais de 30 dias, que chama Huddle, que é nada mais, nada menos do que uma ferramenta de comunicação, né? Onde a gente tenta, de forma efetiva, fazer com que o corpo clínico, a equipe multiprofissional, equipe de higienização, manutenção, hotelaria, entre outros, possa se comunicar para entender o processo de passagem do paciente, o processo de alta, o processo de saída e a importância de tudo isso. A gente brinca muito que a maior parte dos hospitais e dos gestores hospitalares, dos médicos gestores, eles geralmente entendem que o problema do hospital é a entrada, né? Eu preciso resolver a entrada do meu hospital. Quando, na verdade, para que a gente possa, de fato, ter sucesso na passagem do paciente, nós temos, o nosso problema está exatamente na saída dos pacientes, né? Então, a gente tem uma figura muito emblemática, escrito pronto-socorro, que à esquerda tem uma porta de entrada e à direita tem escrito saída, mas está emparedado, né? Eu não tenho saída, eu não me preocupo com a saída do doente. Se vocês forem lembrar aqui, se a gente for lembrar, por exemplo, do caso dos pacientes cirúrgicos, né? O próprio convênio libera para que esse paciente seja visto dentro do pacote cirúrgico 2 ou 3 dias pelo cirurgião, que faz parte ali dos honorários da cirurgia.
e como se em 3 dias aquele paciente pudesse ser deixado do serviço, ele passa a deixar de ser entre aspas, uma prioridade. Geralmente transfere para a equipe clínica para que ela continue o acompanhamento, e aí é nesse momento que a gente fala, esse paciente não tem um planejamento de saída, eu só preocupei com a admissão, com a entrada, mas eu não tenho a preocupação com a saída do paciente. Tá? Aqui a gente traz um modelo do que de fato acontece entre a admissão e a alta do paciente, loss, que é um indicador que nós vamos falar bastante com vocês, que é o length of stage, que é o tempo de passagem do paciente, o tratamento do doente, aqui vocês estão vendo à esquerda, que ele está dentro do loss necessário, que é o tempo de passagem do paciente necessário. O que de fato acontece é quando o paciente acaba tendo uma condição clínica de alta, os esforços para alta acabam começando depois dessa condição clínica. E aí existe aquilo que a gente chama de espera ou loss desnecessário. Esse é um modelo muito comum, que a gente faz identificação na maior parte dos casos que a gente chega, pacientes que eles são admitidos, certo? Fazem todo o tratamento e no final do tratamento iniciam os esforços para alta. E a gente sabe que isso não é o ideal, né? Falando um pouquinho do que nós temos que fazer para que a gente mude essa realidade, para que o esforço possa iniciar antes, e a gente vai trazer uma imagem que vai ficar muito clara da necessidade de iniciar os esforços antes, a gente traz aqui algumas barreiras para alta. O que é que impede que o paciente acaba saindo da nossa instituição? Uma das principais barreiras acaba sendo a equipe, ou seja, quando a equipe não entende, quando a equipe não fala a mesma coisa, quando eu não tenho um plano terapêutico, isso acaba sendo uma barreira para alta. Claro, se eu tenho uma equipe que não sabe que o paciente, quando chega, ele precisa ser avaliado na integralidade, cada dia que passa eu tenho uma coisa nova para esse paciente. Hoje eu preciso que a fono avalie. A fono avalie. Amanhã eu tenho a resposta da fono. Agora eu preciso que o gastroenterologista avalie, porque pode ser que seja feita uma gastrostomia. Aí o gastro avalia. Aí fala, não precisa voltar porque precisa passar por uma sonda. E com isso, esse paciente vai permanecendo dias desnecessários dentro do ambiente hospitalar. Então, a falta de comunicação da própria equipe acaba sendo uma barreira para a alta. A rede de atenção de saúde, no nosso caso, acaba não sendo um grande problema, mas acaba sendo também quando a gente fala, por exemplo, paciente que precisa de ser deshospitalizado. Paciente, por exemplo, que precisa ir para um home care. A gente tem casos na enfermaria que tem pacientes que estão mais de 30 dias aguardando essa vaga de home care, e aí a gente chama isso de rede, né? A rede, a próxima fase do atendimento do paciente acaba não correspondendo, isso também acaba sendo uma barreira para a alta. A própria família, a gente já comentou isso essa semana, Fabíola não estava presente, mas as demais meninas estavam presentes numa reunião que eu fiz, que um paciente quando tem, por exemplo, uma mudança de comportamento, um paciente que no passado andava, deambulava, fazia suas atividades de vida diária sozinho, e por uma questão de saúde interna, e ele muda, ele desce um degrau, né? E ele precisa de mais cuidados, nós precisamos de falar com a família e fazer aquilo que a gente chama de readaptação familiar, para que, de fato, esse paciente possa ser assistido em casa. Então, a família, enquanto não tem essa segurança, acaba sendo uma barreira para a alta. E, às vezes, o próprio paciente, né? Porque não tem condições, ou porque eu preciso de uma assistência a mais para esse paciente, acaba também sendo barreira para a alta. Agora, esse slide aqui é muito importante, porque ele traz razões principais para que um paciente realmente demore para sair da instituição. Quando a gente olha aqui do lado esquerdo, eu tenho médicos, né, que requisitam serviços adicionais e aí faz com que o paciente acaba atrasando a sua alta. Quando, por exemplo, entra um paciente com um problema cardiológico e aí você vai fazer toda uma investigação, por exemplo, hormonal desse paciente. Olha, o objetivo principal dele foi e na internação foram solicitados serviços adicionais, e aí, muitas das vezes, poderiam ser acompanhados ambulatorialmente e acaba fazendo isso dentro do ambiente hospitalar. Isso é um motivo de atraso da alta? Sim, mas ele acontece geralmente em 18% dos casos. Atraso relacionado à enfermagem, atrasos relacionados a médico que confirma alta tarde demais, e aqui eu poderia estar falando até mesmo
no dia da alta do paciente, né, e 8% outros motivos. Mas quando a gente olha aqui, ó, 50% do problema do atraso na alta do paciente estão relacionados a problemas de família, por exemplo, né? Desconhecimento de alta, o transporte não programado, a falta de uma pessoa para cuidar do paciente, exatamente aquilo que eu comentei. Então, a gente vê que se nós tivermos uma visão, uma percepção de que a alta do paciente é importante e que eu preciso fazer com que esse paciente realmente vá para casa, para fazer o hospital rodar, para fazer com que eu consiga internar de fato um novo paciente, atender o meu centro cirúrgico, atender uma UTI, ou seja, colocar o hospital para rodar, 50% dos fatores são fatores que são variáveis que são passíveis de correção. De novo, simplesmente pela comunicação, né? Então, existem fatores externos, internos, muitas medidas que demandam muito tempo, mas o que a gente traz, que a gente pode, de fato, trazer solução, é identificar que esses problemas são problemas resolvíveis e que a gente pode, através de comunicação, fazer com que esse paciente passe mais rápido, possa sair do hospital de forma mais rápida. A gente traz aqui algumas ferramentas que a gente vai tentar implantar dentro do hospital, e as que estão de amarelo são algumas que a gente vai mostrar aqui, que são mais fáceis, por exemplo, plano de alta multidisciplinar. O próprio Tazin já traz isso para a gente, né? A gente tem, já está visto com Roseli, que é possível com que todas as equipes possam fazer a sua programação de alta do paciente, para que a gente possa, de fato, entender como se fosse num hotel, né? No hotel eu tenho o dia do check-in e tenho o dia do check-out. Se ele não souber que dia que é o check-out, como é que ele faz a reserva do próximo hóspede? Então, nós precisamos ter um plano terapêutico. Doutor, mas medicina não é matemática, pode ser que esse paciente não saia. Não, eu concordo. Pode ser que o paciente não saia no dia que eu planejei, porém, a chance de sair, se eu fizer todo o planejamento, ela é muito maior do que se não tiver planejamento, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns programas de hospitalização, o próprio plano terapêutico, alta até 10 horas da manhã, e sala de alta, que são algumas possibilidades que a gente pode trazer aqui para dentro do hospital. Fundamental para que a gente possa ter eficiência na gestão de leito é conhecer os indicadores, eu trouxe só alguns dos indicadores, né? Tempo médio de permanência é fundamental, eu acho que todos nós precisamos entender, o hospital hoje já tem essa maturidade, a gente sabe que nas 2 unidades de terapia intensiva existem tempos distintos. A unidade 2 geralmente tem de 2 a 3 dias de média de permanência, a unidade 1 tem um paciente um pouco mais crônico, média de permanência em torno de 4 dias, mas a enfermaria, essa média ainda está muito variável. Nós temos de 4, mas temos também alguns dados que mostraram até 11 dias de média de permanência quando tem esses pacientes que ficam internados há mais tempo. Mas aqui é só para deixar claro que nós precisamos entender, todas as pessoas precisam entender esses indicadores para que a gente possa, de fato, pensar na passagem do paciente para uma alta mais oportuna. Horário de alta médica versus horário de alta hospitalar. A gente tem que lembrar que o ato médico na alta acaba sendo o ato que tem o maior, entre aspas, o maior risco, né? Você dar alta para um paciente até 10 horas da manhã, entre as 7 da manhã até 10, é o único ato que eu posso, por exemplo, por um deslize, colocar esse paciente em risco. E quanto tempo eu tenho que fazer isso? De 7 da manhã até 10, 3 horas, ok. Agora, a alta hospitalar, que é a saída pós a alta médica, que praticamente não tem grandes impactos do ponto de vista de risco dessas pessoas que estão envolvidas na alta hospitalar, muitas das vezes ela vai acontecer às 15 horas. Então, eu tenho de 10 horas da manhã até 15 horas para tudo aquilo que não agrega valor, ou seja, são desperdícios, e estar monitorizando esse indicador, que é o intervalo entre a alta médica e a alta hospitalar, é fundamental para que eu possa, de fato, tirar o meu paciente mais rápido, para que a gente possa receber o próximo. O intervalo de higienização de leitos, o intervalo de substituição de leito é muito importante, aqui tem muitas variáveis que entram, né? O intervalo de substituição de leito é o intervalo entre a saída do doente e a chegada do próximo doente. E, além da higienização, tem muitos processos envolvidos, por exemplo, dar a vaga para o centro cirúrgico, ou dar a vaga para o PS,
o paciente subir de fato e ser admitido no leito, ou seja, tem uma série de indicadores nesse meio, nesse intervalo de substituição de leito, que nós podemos melhorar e fazer com que o paciente realmente passe mais rápido aqui pela instituição. E principalmente as taxas de ocupação. A gente tem que trabalhar com isso, porque a gente sabe que se você tem um hospital 100% ocupado, é muito difícil você fazer remanejamento de leito, né? Se você tem 100% de ocupação da enfermaria, como é que você vai descer o paciente da UTI para você subir o próximo paciente da enfermaria? Você não tem um gap ali, um local para você estacionar esse paciente enquanto é feita a higienização e faz suas trocas. Então, a gente vai trazer conceitos para vocês também, que a taxa de ocupação, se ela for 100%, a gente também tem dificuldade de fazer o giro de leito, tá? Esse aqui é um indicador que eu costumo trazer, muito importante, que é chamado fator de utilização, que eu acho que todos nós precisamos entender. Essa fórmulazinha que parece difícil, mas ela é super simples. Onde o fator de utilização corresponde ao número de pacientes que eu interno por dia, tá? Vezes o tempo médio de permanência que aquele paciente fica naquele hospital ou na unidade, por exemplo, poderia estar falando de um hospital ou de uma unidade de terapia intensiva, por exemplo, dividido pelo número de leitos. O que eu vou trazer para vocês, demonstrar para vocês da importância de entender o fator de utilização para que a gente possa fazer, de fato, o gerenciamento do nosso hospital. Se você pega, por exemplo, um hospital que tem fator de utilização de 85%, ou seja, não é bem taxa de ocupação, mas se assemelha. E aí eu tenho, então, como variáveis, um tempo médio de permanência de 20 dias no hospital que tem 100 leitos. Fazendo essa conta, eu consigo internar 4,25 pacientes por dia, certo? Essa é a minha capacidade de internar, baseada no fator de utilização de 85%. Quando eu altero o tempo médio de permanência de 20 dias para 7, quando eu faço essa correção e faço essa conta, eu aumento a minha capacidade de internação para 12,4 pacientes por dia. Ou seja, se eu fizer gestão de leito e principalmente diminuir uma única variável, que é a variável mais fácil de ser mexida, por exemplo, eu não consigo mexer em leitos, aumentar leitos, difícil. Eu não consigo programar especificamente uma redução de internação, se eu estou falando de um hospital, por exemplo, porta aberta, é difícil, mas mexer no tempo médio de permanência eu consigo. E aqui essa relação clara que se você trabalha esse indicador, tempo médio de permanência, você consegue ampliar muito a capacidade de internação. Aqui, gente, essa aula especificamente a gente estaria falando de hospital público, mas se a gente estiver falando de hospital privado, aumentar a capacidade de internação significa aumentar a capacidade de receita. Significa fazer com que o meu paciente possa passar muito mais vezes no mesmo ambiente, sem aumentar, teoricamente, aquilo que a gente chama de custo fixo. O preço da UTI é o mesmo, o custo da hora médica é o mesmo, mas olha só a minha capacidade de internação, quanto eu consigo gerar mais renda para a instituição, se eu tiver, por exemplo, análise do tempo médio de permanência, tá? Aqui são alguns indicadores a mais que a gente traz, né? Alta até 10 horas, alta de enfermagem, checagem, hora de chegada da família, esse indicador é fundamental, tá? A gente precisa de monitorizar, porque, de novo, às vezes aqui eu tenho uma acompanhante que está junto com a família, eu dou alta e a família leva embora, mas existem, se a alta não for avisada, muitas das vezes, a família, às vezes é de uma família humilde, o filho que vem buscar um pai tem que esperar ele sair do trabalho 15 horas, às 16 horas, para poder vir buscar. Enquanto isso, o paciente fica internado dentro do nosso hospital, tá? Aqui, outros indicadores como tempo do condutor, tempo de higienização, tempo de troca de enxoval e camareira, tá? Só que esse slide estava, provavelmente, ele saiu um pouquinho da ordem. Esse aqui é um slide muito interessante, tá? Só para vocês acompanharem, aqui é um reloginho, e se a gente for pegar um exemplo de um hospital com 200 leitos, e aqui em cima, que mostra uma redução em 6 horas do tempo médio de permanência, teoricamente eu crio 8 leitos virtuais. Esse mesmo hospital com 200 leitos, se ele diminuir em 12 horas o tempo médio de permanência, eu aumento em 16 leitos virtuais para internar. E em 24 horas, o mesmo hospital, com 200 leitos, consegue ter virtualmente 33 internações a mais. Ou seja, um dia de redução do tempo médio de permanência faz com que a gente aumente o número de leitos virtuais para que, de fato, eu possa internar mais doente.
Ou seja, esse hospital, se eu reduzir um dia a menos o tempo médio de permanência, ele passa a ser um hospital que virtualmente tenha 233 leitos, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre essa apresentação, sobre esses slides especificamente, depois eu posso explicar mais para vocês, porque a gente tem que deixar algumas variáveis fixas lá, como, por exemplo, o fator de utilização de 85%. Mas o mais importante dele é deixar claro que a redução, mesmo que seja em horas, aumenta a minha capacidade de receber mais pacientes dentro do hospital, tá? Aqui a gente traz um pouquinho do conceito de governança clínica, que a gente tem que vai tentar trazer aqui para o hospital, e aí a gente fala que, para que a gente possa, de fato, ter governança clínica de uma enfermaria, nós precisamos de ter efetividade da internação, auditoria clínica eficaz e participativa, ou seja, eu preciso de alguém observando se aquilo que está sendo feito com o meu doente está sendo feito bem feito, né? A gestão eficiente dos riscos e eventos adversos, educação e treinamento de profissionais, desenvolvimento e equipe de pesquisa, que a gente já tem, mas deixar muito claro que isso aqui é a questão conceitual, né? Que quanto maior a minha governança clínica, maior o desenvolvimento científico que a gente tem naquela instituição e transparência em todos os processos nas relações interpessoais. Planejar a alta de forma paralela ao plano terapêutico é um dado extremamente importante. A gente traz aqui 4 pilares que são fundamentais para que eu possa, de fato, pensar na alta do meu paciente. E a gente fala que são os 4 P's, né? Então, eu preciso de ter previsibilidade da alta, eu preciso prever que aquele paciente vai de alta. Eu preciso ter uma preparação proativa da alta, ou seja, falar que o paciente vai de alta no dia tal, automaticamente ele não vai, se eu não tiver uma preparação proativa. Toda a minha equipe sabe daquilo, toda a minha equipe sabe daquela meta. O que eu posso fazer a mais para que, de fato, eu possa chegar naquele dia com tudo do paciente programado? Você dá de novo um problema de fono aqui, né? Se eu tenho um paciente que está fazendo um trabalho com a fono, e ela fala para mim, eu preciso de 3 dias a mais para eu poder preparar esse paciente, para eu conseguir retirar uma sonda nasogástrica, para ele ir embora comendo, né? Muitas das vezes eu deixo esse paciente 3 dias a mais, mas qual é o esforço que tem que ser feito para que, de fato, daqui 3 dias ele consiga ir embora para casa, né? Então, além de eu prever, eu preciso de preparar, eu preciso de priorizar a alta, né? Quando eu chego no ambiente hospitalar e eu chego de manhã e eu tenho pacientes que, sabidamente, eu sei que vão de alta hoje, esses pacientes precisam ser priorizados, eles têm que ser vistos primeiro que os demais, para que, de fato, eu possa colocar ele na esteira de produção de saída de forma rápida e que eu possa, então, daqui a pouco receber o próximo paciente, que eu vou mostrar para vocês a importância desse giro de leito daqui a pouco no slide. Tá? Então, os 4 P's de alta: previsibilidade, programação, preparação e priorização no dia da saída. Ainda alguns pilares nessa previsibilidade, ela tem que ser assertiva, né? Eu preciso de identificar em um doente quais são as necessidades que ele vai ter no pós-alta, é outro alto extremamente importante. Não adianta só eu pensar o que ele precisa agora. Muitas das vezes eu preciso ver durante a internação se esse paciente vai precisar de uma cadeira de banho em casa, se vai, relatório para a família. Tudo isso tem que ser feita essa identificação da necessidade pós-alta. A preparação proativa, coordenar os processos de saída e otimizar a transição do cuidado. Quando a gente fala de previsibilidade de alta, né, tem alguns itens que a gente sempre costuma falar, que a estabelecer a meta da alta, de preferência nas primeiras 24 horas após a admissão do paciente na instituição. Doutor, mas isso é difícil, né? Você conseguir fazer a previsão de alta logo depois que ele interna. Sim, nós não estamos falando que tem que acertar 100% das vezes, mas eu preciso ter uma previsão de quanto tempo aquele paciente vai ficar internado, e a minha equipe inteira precisa saber disso, para que eu possa fazer minhas programações de cirurgia eletiva. Quer dizer, se eu não sei quanto tempo o paciente vai ficar internado, eu vou ter muita dificuldade nessa gestão futura, né? Essa reavaliação da previsibilidade, ela tem que ser diária, né? Eu tenho que buscar assertividade. Então, se eu tenho um paciente que eu previ que ele fosse de alta daqui a 3 dias, mas eu percebi que uma investigação não ia dar, eu faço, sem problema nenhum, uma redefinição da programação de alta dele, tá? Promover a visibilidade da prevenção. Então, ou a gente cria um cartão de alta, um dos objetivos aqui, até com a TI, é criar no painel
que fique na enfermaria, a possibilidade de enxergar essa visibilidade da alta, então isso é muito importante. Estabelecer o horário da alta, aquilo que a gente já comentou, alta até 10 horas. E esse último item, para mim, ele é fundamental, né? Não deixar de focar esforços de alta entre os casos menos complexos, porque neles existe grandes oportunidades de redução do tempo médio de permanência. Então, quando a gente tem uma enfermaria com 20 leitos, e eu tenho 5 leitos que são pacientes que são mais complexos, muitas das vezes a gente vai tentar sempre ficar focando esforços naquele paciente mais complexo. Mas se ele é complexo, gente, ele é complexo em todos os aspectos, ele não é fácil, né, de conseguir dar alta. Mas se eu focar só nele e deixar de ver aqueles outros 15 doentes que poderiam girar rápido, isso acaba sendo um desperdício de oportunidade de melhoria. Então, essa é uma dica importante de não deixar de focar esforço naqueles pacientes que são menos complexos, porque ele pode gerar grandes oportunidades, fazendo com que a sua enfermaria gire mais rápido, tá? Esse slide é um slide que eu gosto muito, que traz o aspecto ao longo do dia, como é que funciona a taxa de entrada dos meus pacientes e as taxas de saída, né? Geralmente a curva em azul mostra a entrada do paciente, geralmente ele entra ali até o meio-dia, ou ele entrou via ambulatorial, ou ele entrou numa internação que passou toda a noite fazendo investigação e aí indicou a internação logo no período da manhã, tá? Então, a taxa de entrada geralmente é essa linha azul aqui, e a taxa de saída é a linha vermelha, né? Ele sai mais para frente, depois das 15 horas, depois que as altas foram lançadas, e aí sim ele sai depois. E como a gente sabe que uma lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, se eu tenho um paciente que já entrou e tem um paciente que ainda não saiu, o que acontece? Superlotação, ou seja, represei o paciente minimamente em algum local que não devia ficar, quer esteja na RPA, quer esteja no pronto-socorro. Esse paciente ficou represado em algum local. E quando a gente olha para o lado ideal aqui, nas curvas, né, a saída deveria ser antes da minha admissão, porque aí eu teria, sim, um leito preparado para poder receber aquele meu paciente, tá? Então, acho que esse slide aqui ele é muito emblemático, traz exatamente uma visão importante do motivo pelo qual a gente luta tanto pela saída do paciente, e aqui, por exemplo, o indicador alto até 10 horas, ele é completamente justificável com uma imagem como essa, onde a gente percebe que se o paciente for embora mais cedo, a chance de eu ter o leito pronto para receber é maior, né? Leia-se que todo mundo sabe que o check-out de hotel é até meio-dia e o check-in a partir das 14, né? Leiam-se isso, né? O ideal é que a gente possa, de fato, trazer essa alta, a saída, o quanto antes, para que a gente, de fato, possa ter a vaga quando o paciente for fazer a admissão, tá? Aqui a gente traz, esse aqui é um indicador do UOL, que roda aí no Brasil todo, que para a gente causar engajamento, provocar engajamento nas equipes, o ideal é que eu faça o monitoramento, né? Eu possa monitorizar essa questão da alta por especialidade. Então, alta até 10 horas e alta após 10 horas, quando eu faço geral, eu acabo chamando a atenção de pessoas que já estão fazendo a coisa certa. Por exemplo, nesse caso aqui, a ortopedia tinha 80% dos pacientes recebendo alta após as 10 horas. Então, era uma especialidade que eu precisava de chamá-los, né? Já as especialidades que estavam lá, que aqui, lá no caso, era neurologia, que era a questão da neurocirurgia, 70% das altas estavam acontecendo até as 10 horas, ou seja, é uma equipe que não precisava ser chamada a atenção. Então, o que a gente vai fazer também, quando for montar o nosso planejamento aqui, para que a gente possa, de fato, ir conversando com as equipes, é ver quem é que está atingindo a meta e quem é que não está atingindo a meta, para que, de fato, a gente possa promover engajamento na instituição. Tá? Aqui, de novo, é um painel que mostra a importância de análise do tempo do processo de alta, né? A gente vê aqui, por exemplo, que a família, voltando lá naquele slide dos 50%, do que demora, o que atrasa o paciente para sair, está aqui nesse exemplo, a família é o que mais demorava, ou seja, todos os processos foram bem feitos, mas o tempo de chegada da família, por falta de informação e por falta de programação, acabava impactando mais do que o dobro do processo que mais demorava nessa questão da troca do paciente, entre a saída e a chegada do próximo, tá?
Aqui é só para a gente lembrar, né, esse cartão de alta até as 10 horas, então faça a previsão, garanta a visibilidade, a gente já comentou sobre isso, atualize a previsão e garanta a assertividade. Eu acho que a gente tem que ter essas metas muito claras, tá? É aquela questão da identificação da complexidade do paciente, né? A gente lembra que cada paciente tem a sua, provavelmente, principalmente, essa curva aqui mostra que à medida que o paciente aumenta de idade, aumenta a complexidade, nós precisamos entender isso. Então, se eu tenho um paciente que interna aqui acima de 65 anos, 70 anos, a minha equipe toda já precisa entender que aquele paciente provavelmente tem uma complexidade maior e que vai precisar de alguma demanda externa, algum cuidado pós-alta. E eu preciso saber disso para poder preparar a família, para que ela me ajude para que a alta seja uma alta mais precoce. Precoce, leia-se segura, tá? Algumas questões do ponto de vista de cartões, que possam fazer um checklist para essa alta qualificada, a gente pode implementar também, é muito importante isso aqui. A gente também, geralmente, se a gente não aplica isso aqui antes, a gente só vai ver essas necessidades muito próximo do dia da alta. E aí, muito próximo do dia da alta, não deu tempo de eu me programar, por exemplo, se o paciente vai precisar de oxigênio domiciliar. Quanto tempo demora para uma família programar um oxigênio domiciliar? 2 dias? Claro que não, às vezes mais do que isso. Então, se eu aplico esse checklist para uma alta qualificada logo no início da internação, eu consigo trazer uma visão muito mais clara das necessidades que o paciente vai precisar, né? Curativo, né? Orientações de medicação e tudo mais, tá? Isso aqui é só um exemplo de um hospital lá de Porto Alegre. Na preparação proativa da alta, só para a gente deixar claro, né? Aqui eu queria trazer o envolvimento da equipe multidisciplinar, então nós temos que deixar claro que a passagem do paciente pelo hospital não é de responsabilidade exclusiva só, não tem só ações que são médicas, né? Nós precisamos trazer essa questão do multiprofissional, cada vez participando de forma mais ativa nesse processo de assistência e nos auxiliando, então, na preparação proativa para a alta, tá? Aqui é a ferramenta do Huddle, que a gente já comentou, eu acho que quem não participou aqui no hospital, extremamente importante que participe, todos os dias acontece ali, de frente ao posto 1, ali perto do elevador, é um encontro de 10 minutos, multidisciplinar, onde todas as equipes participam, né? Ali a gente tem UTI, centro cirúrgico, ali a gente tem o pessoal da hemodinâmica, a gente tem o pessoal do pronto-socorro, da engenharia clínica, ou seja, é um momento ímpar para que a gente possa, de fato, fazer a comunicação daquilo que está acontecendo, da situação e a ação que eu vou tomar naquele momento. É ali, por exemplo, que eu sei se tem uma falta de algum técnico de enfermagem no pronto-socorro, e é ali que a minha equipe me ajuda a resolver aquele problema. Olha, o centro cirúrgico tem pouco planejamento hoje, eu vou ceder uma técnica para você, ou a enfermaria, ou a UTI, ou vice-versa. Então, é um momento extremamente importante, que acontece todos os dias, a Laisa que conduz, a nossa nutricionista, e ela faz em um tempo sempre menor do que 10 minutos, ou seja, a gente não perde tempo, a gente ganha tempo com essa ferramenta, tá? Aqui, de novo, só para a gente mostrar a importância do Huddle, né, em um dos indicadores que nós vamos tirar dele. Quando eu faço a programação, eu programo de manhã, então, altas previstas em amarelo e as altas efetivas seriam as efetividades que eu vejo à tarde. Então, aqui no hospital, já tem alguns dias que nós estamos conseguindo acertar aquilo que foi previsto no dia e aquilo que foi confirmado às 16 horas, ou seja, nós já melhoramos o indicador. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos, às vezes, previsto 3 altas, saíram 7 doentes. Ou tinham 5 altas previstas, saíram 2 doentes. Ou seja, não tinha uma previsão bem feita. Isso já vem se ajustando. E nas últimas apresentações, a gente já está muito mais organizado. Aquilo que foi previsto, de fato, está sendo aquilo que está sendo saído de alta. Tá? Só para a gente passar um pouquinho mais rápido, que já está dando o tempo da aula, coordenar o processo de saída, nós precisamos deixar claro que nós precisamos ver aquelas questões que já foram ditas, ver exames pendentes, verificar se existem algumas avaliações médicas ou multidisciplinares que estão pendentes, ver a questão de treinamento, já estou programando com a Fabíola, já está praticamente desenhado que nós teremos treinamentos rotineiros, uma vez por semana, para ser aplicado para as famílias. Como é que uma família sai daqui sem fazer um treinamento curativo e o paciente precisa?
Como é que uma família sai daqui sem ter um treinamento de sonda, sem ter um treinamento de como é que ele faz uma aspiração, como é que ele muda no decúbito? Ou seja, nós somos obrigados a informar essa família para que, de fato, a gente possa ter a família do nosso lado, a gente consiga, de fato, tirar aquela barreira de alta que vem da família, tá bom? Ainda como parte da transição do cuidado, resolver barreiras extra-hospitalares, que é um problema que nós temos, né? A questão, por exemplo, do paciente que precisa do home care, já tem conversado com a equipe da UTI para já buscar o home care durante a internação na terapia intensiva. Se nós já percebemos que lá na terapia intensiva esse paciente vai precisar do home care, inicia-se então um esforço para solicitar, para que seja feita a visita, o paciente vá para a enfermaria e depois consiga, de forma mais rápida possível, a sua ida para o home care, tá? E aqui a gente traz, então, a repetição daquele primeiro desenho do loss necessário com as etapas que a gente precisa fazer para que, de fato, a gente possa chegar àquilo que nós desejamos, que é o paciente tendo uma alta oportuna, no momento certo, uma alta segura, mas que não fique também tendo desperdício de paciente internado sem necessidade. Então, algumas etapas que nós falamos aqui. A princípio, 24 horas após a admissão, a gente faz a previsão de alta, e aí os esforços que começavam lá na frente, começam aqui, durante a internação, né? Então, a gente faz as avaliações, vê se o paciente é mais complexo, faz os rounds de alta, ou seja, na visita clínica, um capítulo específico para que não seja discutido exclusivamente o caso clínico, mas também seja discutido se existe ou não alguma barreira para a alta daquele paciente, né? As reavaliações de exames, a checagem, ou seja, durante a internação do paciente, eu faço tudo aquilo que é necessário e 24 horas antes eu faço os últimos ajustes, e aí quando o paciente tem a condição de alta, o gap para a saída seja muito menor. Ou seja, eu passo aqui um paciente apenas com o loss necessário, levando em consideração tudo aquilo que é necessário para trazer o esforço da alta para muito próximo ali da admissão do paciente, tá? Aqui, rapidamente, eu vou passar um conceito importante sobre sala de alta. Eu acho que vale a pena a gente poder falar um pouquinho sobre isso no futuro. É claro que tem o perfil do paciente, não é qualquer paciente que pode ir para a sala de alta, principalmente quando ele sai do leito, esse leito vai ser ocupado por um outro doente, e se eu não colocar o paciente certo, a gente traz aqui vários critérios de inclusão, de exclusão, pode ser que esse paciente precise voltar para o leito, né? Então, a sala de alta tem que ser com pacientes que tenham critérios de exclusões muito claros para que possam realmente ser admitidos lá, tá? Isso aqui é só um projeto, então tem uma televisão, tal, o paciente sai de alta, fica esperando para que os familiares venham buscá-lo, e aí, com isso, a gente consegue reduzir de novo o tempo médio de permanência. Lembrando por aquele slide que a redução de horas gera oportunidade de novas vagas dentro do hospital, tá? Aqui só para a gente comentar, a gente já falou a maior parte sobre isso, essa aula depois pode ser disponibilizada para vocês, que a alta tem que ser sempre segura, a gente não pode falar em antecipação de alta sem falar em segurança, tá? Escritório de gestão de alta é um tema muito importante, que talvez no futuro a gente possa, de fato, colocar, né? Que aí eu consigo ter como se fosse uma central, que é lá do check-in, do check-out do hotel, que é um escritório que cuida, de fato, da alta do paciente e, como consequência, ele tem uma interface muito próxima, né, da questão do agendamento, do NIR, né, do agendamento, das previsões, ou seja, eu consigo entender qual é o movimento do meu hospital quando eu tenho, por exemplo, esse escritório de alta, tá? Que aí faz comunicação entre as equipes, comunicação de paciente e família, né? Tem toda uma estruturação, abordagem disciplinar, registros de padronizações, etc. Quer dizer, é algo que a gente pode pensar no futuro para a instituição. Bom, gente, para encerrar a minha apresentação, eu não podia deixar de falar de uma pessoa muito importante da gestão e que a gente deixa muito claro que Dani fala uma frase que eu gosto muito dela, que se eu tivesse que resumir a minha mensagem para apenas uma única palavra, eu diria que tudo tem a ver com redução da variação. E o que é redução da variação? É eu fazer com que os processos estejam muito bem definidos. Quando os processos não estão definidos, existe uma grande variação.
cada equipe toma uma conduta, cada equipe multidisciplinar toma a sua conduta de forma independente, e com isso as variações são muito grandes. Então, o ideal é que a gente reduza essas variações, traga para o mais programável possível, para que, de fato, a gente possa ter resolução dessa questão, que é a dificuldade de giro de leito que a gente tem na maior parte dos hospitais. Tá? Essas aqui são algumas referências bibliográficas daquilo que a gente falou, e eu queria fazer um agradecimento ao Projeto Lean, porque ele cede não só para os públicos, mas também para o privado, a possibilidade de trazer ferramentas que, de fato, trazem melhoria ali na percepção da saúde da população. Eu acho que era isso, acabei terminando às 8 horas em ponto, e estamos aí abertos para algumas perguntas. Obrigado aí, gente.